Vocês estão felizes ainda? Então vamos orar um pouquinho? Pai, obrigado por essa manhã tão poderosa na Tua presença. Obrigado por todos os meus amigos, irmãos, que estão aqui com o coração queimando em chamas por amor a Ti, Senhor Jesus. Que o nosso coração nessa manhã seja como uma terra fértil, pronta para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra ela caia, que ela venha germinar, que ela venha crescer, se tornando uma grande árvore, Deus, que dará frutos, que outras pessoas poderão se alimentar daquilo que Tu tens gerado no nosso coração. Abençoa todos os meus irmãos. Se existe alguém doente aqui, que o Senhor venha trazer cura. Se existe alguém aqui sem esperança, que o Senhor, que é a própria esperança, venha derramar esperança, Deus. Nós Te amamos, Jesus, e nós queremos Te entregar uma verdadeira adoração. Se nós pecamos contra Ti nessa semana, e com certeza pecamos, Senhor Jesus, nos perdoa e derrama graça sobre nós, porque nós somos imperfeitos, mas nós queremos nos encontrar contigo. Ah, como nós esperamos, Senhor Jesus, o dia em que nós nos encontraremos face a face contigo, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o nosso maior amor, Tu és o nosso maior prazer, e por isso nós estamos ansiosos pela Tua volta, porque queremos habitar contigo, cantando Santo, 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 todos os dias da nossa vida, de eternidade em eternidade. Amém? Gente, vamos abrir lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Para quem não me conhece, eu me chamo André, tá? Se você está nos visitando hoje, isso aqui é uma grande família, uma família muito unida. De vez em quando tem alguma desavença, aí a gente vai para a mesa, parte o pão, restaura. Ferro afiando ferro. O que seria da minha vida sem o meu pastor, gente? Ele aqui me auxiliando, me ajudando. E uma família tem dessas, ferro afiando ferro. Ah, não gostei disso, mas depois, não, vamos para a mesa. Vamos ali. E aí a gente vai trazendo restauração. Então, se você está nos visitando, saiba disso. Você está em uma família linda que quer te abraçar e quer te acolher. Gente, Êxodo capítulo 31, versículo 18, fala assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Gente, o contexto disso aqui é o momento onde Moisés ele sobe no monte, né? Tem ali um tempo com Deus, em intimidade, em comunhão, recebendo coisas de Deus, e Deus ele derramando na vida de Moisés e através da vida de Moisés a direção dos próximos passos, como ele queria que o povo caminhasse, quais os princípios que ele queria que o povo caminhasse, qual a base plena e sólida para que o povo tivesse plena comunhão com Deus e também tivesse uma vida de sucesso, de prosperidade, uma vida bem sucedida, de amor e compaixão. Então esse é o contexto desse texto, desse versículo 18 do capítulo 31 de Êxodo. Então, quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, ele lhe entrega algo. Ele entregou algo para Moisés, e foram 2 tábuas de pedra, gravadas com os termos da aliança, ou seja, a aliança do homem com Deus, e escritas pelo dedo de Deus. Agora a gente vai lá para o capítulo 32, um pouquinho para frente, no versículo 15. Feliz de ver Gustavo e a Celiane, essa bonita. Amo vocês, meus amigos de longa data aí, mais uns 15 anos mais ou menos. 32, versículo 15 e 16. Em seguida, Moisés se virou e desceu do monte. Ele trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas também eram obra de Deus, ou seja, Deus ele deu as tábuas de pedra para Moisés e ele escreveu nelas, ou seja, era uma obra completa, feita por Deus e entregue a Moisés para distribuir aos homens essas palavras. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Enquanto Moisés estava ali no monte com Deus, tendo comunhão, em um determinado momento, Deus começa a falar com Moisés: cara, desce lá porque as coisas não estão dando certo.
esse tempo que você está aqui comigo, o povo está se perdendo. Está acontecendo coisas lá que não era para estar acontecendo. Não é da minha vontade que aconteçam essas coisas. O povo, ele parou de olhar para mim. E aí Moisés, ele desce e vai ali encontrar com o povo. E o povo estava no deserto há um tempo já, gente. Um deserto que não era muito agradável, obviamente. Deserto nunca é agradável. Só que eu fiquei pensando assim, cara, o povo estava, meus amigos, no deserto e eles estavam caminhando para chegar em um lugar. Um lugar que costumeiramente nós chamamos de a terra prometida. Canaã. Uma terra assim preciosa que Deus tinha dado como promessa, como presente. Deus tinha dado. E existem processos na nossa vida até o ponto de vivermos tudo que Deus nos prometeu, tudo que Deus entregou a nós. Então o povo estava ali, eu em casa, meditando, orando. Eu comecei a me questionar sobre essa terra prometida. Aquele povo, ele estava peregrinando, ou seja, eles não tinham um lugar fixo, eles estavam caminhando, eles estavam se desgastando dia após dia para chegar em um lugar. Assim como nós estamos nos desgastando dia após dia. Nós temos sonhos, nós temos objetivos, nós temos promessas, nós temos uma palavra sobre nós. Nós queremos chegar em algum lugar, nós somos peregrinos também, meus amigos. E eu comecei a me questionar, a terra prometida, e eu comecei a estudar o que essa terra prometida, essa Canaã, Estênio, significa. Ela era uma terra de comércio, ou seja, era uma terra comercial, uma rota comercial. Era uma rota também muito estratégica sobre um poder militar que ela exercia sobre as outras regiões. Era uma terra onde ela tinha muitos minerais. Era uma terra agricultável, com água e abundância. E aquela região, isso era talvez a maior riqueza que existia ali. Porque no Oriente tinha muita escassez de água, segundo aquele contexto. Era uma terra autossuficiente, rica nas mais diversas coisas. E muitos textos nos levam ao entendimento, era uma terra que mana leite e mel. Provavelmente esse leite, assim, de forma literal, ele era correspondido a leite, a criação de gado. E esse mel era mel de tâmaras, que era muito conhecido nessa região, muito comum. Então era uma terra que tinha agricultura abundante, ou seja, crescia coisas nessa terra. E essa terra, ela representava o cumprimento de uma aliança. Ela representava descanso. Ela representava o fim desse nomadismo, ou seja, não seremos mais peregrinos. Ela representava o fim também de uma escravidão, de um povo que vinha do Egito. Ela trazia identidade e governo. Terra prometida. E meus amigos, eu fiquei pensando, o que essa terra, que tinha tudo isso, representava para aquele povo que estava ali naquele deserto, passando por várias aflições, por várias coisas ruins. E representava os sonhos daquele povo. Os desejos, os planos, o cumprimento, o reestabelecimento de algo que talvez no passado havia se perdido. Só que também eu fiquei pensando, mas o que essa terra representava para Deus? Porque, gente, muitas coisas da nossa vida que a gente sonha, para nós representam uma coisa, mas para Deus representa uma coisa totalmente diferente. Às vezes Deus, ele tem planos para a nossa vida e nós achamos, nossa, é por causa disso, é por causa daquilo, mas para Deus muitas vezes não é nada daquilo. Quando Jesus veio e ele é rei e senhor, o povo esperava alguém que tivesse um poder militar muito forte. Não que ele não tivesse, ele poderia mandar tantos e tantos anjos, acabar com tudo e estabelecer o cumprimento que ele queria. Só que ele veio para estabelecer um novo governo. Um governo de santidade, um governo de princípios, um governo de caráter, um governo de autoridade, poder, submissão. Então, nós chegamos à conclusão que talvez essa terra para o povo, ela tinha uma finalidade, só que para Deus ela tinha outra finalidade.
Para Deus era o reestabelecimento de uma aliança, porque em muitos momentos nós vemos Deus falando assim: eu serei o seu Deus, e eu habitarei no meio de vocês. Ou seja, é um governo segundo a vontade de Deus. Deus revelado através de um povo, exercendo uma mordomia das coisas que são de Deus, para espalhar sobre essa terra. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Vamos lá, pessoal. O texto ele continua no versículo 17 falando assim: isso, Moisés descendo, né? Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, ou seja, eles estavam descendo do monte depois daquele tempo com Deus, daquele tempo de comunhão, de intimidade. Então Moisés e Josué descendo. Josué era o Timóteo de Moisés, né? Para o nosso tempo de hoje. E Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, e ele olhou para Moisés e disse assim: parece que há guerra no acampamento, Moisés. Parece que está tendo uma guerra. Talvez o povo ele está lutando para não perder aquilo que nós estamos aqui tentando conquistar. Eu acho que alguém deve estar atacando o nosso povo, Moisés. E Moisés respondeu: não são gritos de vitória, nem lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. Gente, aí acho que eu fiquei umas 2 horas nesse versículo aqui. Não é barulho de guerra, não é barulho de vitória, não é lamento de derrota. Eu estou ouvindo barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Moeu até virar pó, jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Gente, existem 2 maneiras de eu e você vivermos essa peregrinação aqui na terra. Assim como esse povo também, existia 2 maneiras deles viverem essa peregrinação do deserto até essa terra prometida, ou seja, do Egito até a terra prometida, da escravidão até a liberdade, daquilo que eles estavam presos até o cumprimento de uma promessa que traria descanso, propósito, prosperidade. Guerreando ou festejando. Josué olhou e falou assim: deve ser guerra. Deve ser guerra. Enquanto nós estamos aqui recebendo algo de Deus, o povo está guerreando para que nós não percamos isso. Moisés, como um cara já mais experimentado, como um cara que estava assentado com Deus recebendo, ele falou assim: não é, antes fosse, é barulho de festa. Ou seja, ou eu vivo como alguém que representa a terra prometida, ou o fiel entendimento da terra prometida, aquilo que a terra prometida é para Deus, ou eu produzo a minha própria terra prometida. Gente, aquele povo, eles talvez estavam tão cansados, tão sobrecarregados, tão cheios de si, que eles não esperaram chegar em uma terra que traria descanso, alegria, prazer, festa e prosperidade. E eles olharam e falaram assim: cadê aquele que nos lidera? Cadê aquele que nos dá direção? Ei, vamos fazer a nossa própria terra prometida. Vamos festejar aqui mesmo, no meio do deserto, no meio do processo, no meio das dores, no meio daquilo que talvez está nos trazendo dor. Mas, gente, semana passada nós já aprendemos que custe o que custar, existe uma alegria que ela é plena, uma alegria que não é momentânea, uma alegria que o lugar dela talvez não é no meio do deserto. Mas para viver essa alegria nós temos que passar para o deserto. Então o povo começa a fazer a sua própria terra prometida. O povo começa a fazer aquilo que Deus já havia prometido, mas assim, do jeitinho deles. Já que Deus está demorando, eu vou fazer do meu jeito. Já que Deus está demorando, eu vou festejar. Já que Deus está demorando, eu vou fazer a minha provisão, eu vou fazer o meu leite, eu vou fazer o meu mel. Eu vou fazer os meus deuses. Eu vou levantar os meus deuses. Eu vou fazer os meus altares aqui para agradar os meus deuses.
Guerra ou festa? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Quais as escolhas que estamos vivendo? Gente, esse texto ele é incrível. Porque Moisés, quando ele desce, se aproxima do acampamento, tem essa conversa com Josué, ele joga aquilo que Deus deu para o povo no chão. E é quebrado. E aquilo que Deus tinha dado acredito eu, com muito amor, com muito zelo, cai e quebra. Ele pega aquele bezerro, aquele falso Deus, um bezerro que podia até ter uma sombra de luz ali, podia ter um brilho qualquer, mas diante da beleza de Jesus ele se ofuscaria facilmente. Ele pega aquele bezerro e o texto fala que ele queima aquele bezerro por completo. Ele moe aquele bezerro até ele virar pó, e ele joga aquele pó na água, e não para por aí. Ele simplesmente não só destruiu aquele falso Deus, ele fala assim: agora vocês vão beber aquilo que vocês estavam adorando. Gente, nós iremos, entenda isso, eu e você, nós vamos beber daquilo que nós temos adorado. Eu e você, nós iremos beber ou águas vivas, ou águas que vão nos dar sede novamente. Eu e você iremos beber aquilo que nós estamos levantando e nos movendo em adoração. Aquele bezerro podia ser queimado. Jesus não pode ser queimado. A única coisa que bebemos de Jesus é um rio de águas fluidas que não cessam. Vocês estão comigo? Vamos lá, gente. Vamos lá. Estou queimando aqui, vamos queimar junto. Estênio, eu estava orando por ti, cara, esses dias, meditando. E cara, Deus falou muito forte assim ao meu coração, que é um tempo de Deus ele usar a tua vida, não pelo que você sabe, nem pelo conhecimento que você tem, mas por todo o testemunho e tudo que Deus gerou no decorrer da tua vida. É tempo de você se tornar uma referência para aqueles que estão festejando ao invés de guerrear. É tempo de você ser alguém que pode ajudar aqueles que talvez não caminharam, não subiram um monte ainda. Cara, eu estava orando por ti e eu senti muito forte isso. Não é sobre a força do teu braço, é sobre o que Deus gerou no teu secreto, em meio às tuas dores, em meio aos teus gritos silenciosos, em meio aos momentos que você achava que ninguém entendia, e que mesmo muitas vezes nem você entendia. Nós sempre estamos flertando com algo. Muitas vezes com falsos deuses, muitas vezes com os nossos prazeres, muitas vezes com os nossos sonhos, nossos objetivos. Só que essas coisas que eu estou flertando, muitas vezes mais cedo ou mais tarde eu irei beber delas. Muitas vezes nós casados estamos flertando com coisas que não são para pessoas casadas. Às vezes flertando com pessoas que estão fora do casamento. Muitas vezes nós estamos flertando com coisas ilícitas. E flertando é aquele negócio que eu estou de olho, mas eu estou de longe. Não, eu estou aqui, estou olhando, mas eu sei qual é o meu limite. Ei, deixa eu te falar. Se a gente andar no limite, a gente vai cair. Se eu andar aqui nesse limite, ainda mais eu que sou meio desastrado, eu vou cair. Eu não tenho força nem você de nos mantermos em pé. Só que muitas vezes a gente vive uma vida de flerte. Não, eu tenho força, eu consigo, eu faço aquilo. E aí muitas vezes eu crio a minha própria terra prometida.
Porque está demorando para acontecer o meu casamento, porque está demorando para aparecer aquele novo trabalho, porque está demorando para Deus romper em algo, em alguma área da minha vida, porque está demorando para o cumprimento das promessas, e aí nós começamos a flertar com outras coisas. Só que deixa eu te falar, uma hora nós vamos beber daquilo que nós estamos flertando. Uma hora Deus vai queimar essas coisas, assim como Ele queimou na figura de Moisés. Uma hora essas coisas que nós estamos flertando, que são passageiras, vão ser queimadas, vão ser lançadas na água. E sabe o que vai sobrar? Vai sobrar nós bebendo dessa imundície, disso que é passageiro, disso que não vai trazer eternidade, disso que não vai trazer propósito, não vai construir a nossa família, não vai manter de pé a nossa família, não vai manter de pé a nossa intimidade com Deus, não vai manter de pé o nosso trabalho, não vai manter nada disso, porque existe uma terra prometida, e nós estamos criando a nossa própria terra prometida, porque nós temos um coração obstinado, que não sabe esperar o tempo de Deus. O que a gente tem bebido? O que a gente tem adorado? O que a gente tem bebido, meus amigos? Tem um rio que ele não cessa. E por que nós não estamos muitas vezes bebendo desse rio que não cessa? Deus é um Deus gracioso, que Ele dá para quem pede, gente. Nós sempre vamos internalizar aquilo que nós estamos adorando, buscando ou planejando, porque eu e você fomos criados para adorar. Só que nós não fomos criados para adorar qualquer coisa. Nós somos criados para adorar um Deus que é perfeito, bom, gracioso, cheio de bondade, que quer o melhor para nós. Se nós vivermos para festejar, nós iremos alcançar algo, só uma coisa: a satisfação daquilo que tem dentro de mim. Só que uma hora isso vai passar, e o que vai restar, meus amigos? Quando aquilo que eu encontrei, eu conquistei passar, o que vai restar? Sabe o que culmina isso aqui tudo? Sabe onde chega? Sabe qual é o resumo disso aqui tudo? É que por nossa causa, por minha causa, é porque eu e você, se vivemos dessa maneira, para satisfazer o meu próprio umbigo, para eu alcançar e fazer a minha própria terra prometida, algo que Deus gerou, que Deus escreveu, que Deus planejou, vai ser quebrado, vai ser rachado, vai ser perdido, vai ser esquecido, vai ficar para trás. Eu olho para vocês, eu vejo muitos planos de Deus, muitas famílias onde Deus quer entregar tábuas escritas por Ele, e talvez para algumas Deus já entregou até. Eu vejo jovens sonhadores que Deus Ele está entregando tábuas. Eu vejo empresários sonhadores que Deus está entregando tábuas. Só que no caminho nós estamos pegando e sim, vou quebrar, eu vou lançar, não vale a pena essa tábua. E aí nós estamos lá na Marala, eu sinto que hoje é uma manhã de Deus relembrar coisas no coração de algumas pessoas aqui. E muitas vezes no decorrer da nossa vida, a gente está esquecendo até o que Deus já falou a nosso respeito. Nós estamos perdendo até a nossa identidade. Nós estamos nos tornando pessoas que Deus não sonhou para que sejamos, porque nós queremos a nossa terra prometida. E o tema dessa ministração, meus amigos, é: não quebre as tábuas.
Não quebre as tábuas. Nós não temos o direito de quebrar as tábuas. Pensa com você mesmo. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: o que você tem perdido por andar da maneira que você quer? O que tem sido quebrado por andar da maneira que você quer? O que tem sido lançado por você andar da maneira que você quer? Por você fazer a sua própria terra prometida tão bonitinha, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, com as coisas que eu sonhei. Deixa eu te falar, tem algo sendo quebrado. E é algo que você não produziu, é algo que não foi você que fez, é algo que Deus gerou antes mesmo de você nascer. Quantos anos ainda a gente vai ficar no deserto? Por quanto tempo nós teremos que caminhar no deserto? Será que as promessas vão ter que se cumprir só através da vida dos meus filhos, porque eu estou querendo viver a minha terra prometida, e a minha geração será que vai precisar morrer para Deus cumprir a vontade dEle? A festa faz a gente ficar no deserto, só que a guerra faz a gente alcançar a terra prometida. E o povo estava ali, depois, muito para frente nessa história, Deus manda espias e tudo mais, para conhecer essa tal de terra. E aí muitos voltam amedrontados, Gabi, com uma terra estranha. Amedrontados. E nessa terra tinha gigantes. E muitas vezes tem gigantes dentro de nós, fazendo a gente olhar e falar assim: não, essa terra não é tão boa assim não, como Deus falou. Essa terra talvez não tenha tudo aquilo, tem gigantes, eu vou ter que guerrear. E Deus fala assim: ei, sou eu que luto as tuas guerras, sou eu que venço as tuas batalhas. Você só precisa se posicionar, você só precisa ir. Mas se você escolher festejar, aí talvez os anos vão durar um pouquinho mais no deserto. Nosso lugar não é no deserto. O deserto é um lugar de passagem, do ponto A ao ponto B. Só que Deus, Ele quer ensinar alguma coisa para nós no deserto. Deus, Ele quer ensinar alguma coisa para nós, para chegarmos até a terra prometida, maduros, entendendo os planos de Deus, entendendo aquilo que Deus deseja para nós, para que assim possamos viver uma alegria plena, e assim possamos festejar, mas não sozinhos, festejar juntos com Jesus. O problema é que muitas vezes queremos festejar no meio do deserto, sem a presença de Jesus. Ei, mas o nosso Deus é um Deus de alegria, de festa, de júbilo, de danças, de toda plena satisfação. Mas nós queremos muitas vezes: ei, fica fora aí, Jesus, da minha festinha particular. Ei, Jesus, tu não está com a pulseirinha VIP não, tu não pode entrar não nessa festa aqui. E aí Jesus olha assim e fala: cara, mas se a gente primeiro acabar com esses penetras da tua festa, e se primeiro a gente guerrear nessa festa, para depois eu entrar e eu festejar com vocês, porque eu sei o que uma festa boa pode ter. Gente, não deixemos Jesus de fora dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos, da nossa família, do nosso trabalho. Pais, vocês que são pais, o meu sonho é ser pai. Eu e a minha esposa estamos aí na tentativa. Orem por nós, para Deus abençoar logo a gente. A Laura chegou com um bonecozinho na mão ali, acho que era um Capitão América. Falou assim: ó, daqui um tempo é tu, assim. Eu falei assim: oh meu Deus, eu recebo, que seja logo. Não vai ficar de risadinha não, viu, Gabriel? Te conheço. Estênio não pega a corda desse cara não. Vocês que são pais, chama Jesus para guerrear as guerras dentro de casa. Vocês que são pais de adolescente, chama Jesus mais ainda, gente. Que a adolescência é aquela fase onde nem um adolescente se entende.
Nenhum adolescente se conhece. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com a minha irmã. Ela tem 3 filhos, né? Uma de 17, acho que é 17, né? E 2 de 12, né? E são gêmeos os de 12. Ela só queria ter mais um, aí Deus mandou gêmeos. E aí quando os meus sobrinhos completaram 12 anos, e aí ela viu assim, cara, quem são esses meninos aqui dentro da minha casa? Eu não conheço essas criaturas mais. E a minha irmã, ela é bem, né? Bem forte, assim. Ela é raiz. Quem são esses meninos que estão aqui? Aí ela falou assim, só que a minha irmã, ela teve um processo de conversão, que Deus, Ele mudou tudo, a maneira de pensar, a maneira de agir, o lifestyle dela. E aí quando ela viu que aquilo estava acontecendo, aí ela parou, ela foi orar, ela começou a estudar sobre a adolescência nos dias atuais, sobre as mudanças que ocorrem. Ela começou a colocar Jesus para batalhar a guerra dela, porque não era tempo de festa, era tempo de guerrear. Sabe quando ela vai festejar? Quando os meus sobrinhos estiverem adultos, servindo a Deus, sendo homens de caráter, que valorizam a família, que valorizam aquilo que Deus tem gerado. Aí sim, meus amigos, é tempo de festejar. Então, se vocês são pais, começa a colocar Jesus no meio. Vocês são empresários, assim como o Estênio, como eu, como muitos aqui, nós temos que colocar Jesus. Não adianta a gente ser bem sucedido e Jesus olhando lá de fora. E aí a gente numa performance, Estênio, olha aqui, Jesus, eu estou dando o dízimo, as ofertas, as primícias, eu estou semeando, eu estou dando esmolas, Jesus. E Jesus falando assim, eu continuo sem te conhecer, porque você me deixou de fora de tudo. Ontem tivemos o Descende, um grande evento, 5 estádios lotados. E teve um momento que o Nick Moretti, um dos grandes pastores de jovens e adolescentes dos dias atuais, ele convocou toda a mídia, as pessoas que exerciam influência daquele lugar, para clamarem por uma geração que não se envolve em dancinhas para influenciar, mas que usam as danças para que as pessoas se acheguem até Jesus, amém? Isso é batalhar da maneira certa, para que depois venhamos a festejar com Jesus, meus amigos. A guerra nos leva a sair do deserto. Custe o que custar, como a pastora Gabi disse semana passada. Mas vai doer? Vai doer, meus amigos. O evangelho não é fácil, não. Talvez demore, depende mais de mim e de você. Se a gente está obedecendo, se santificando. Só que não interessa. Custe o que custar, nós lutaremos essa guerra. Custe o que custar, nós não quebraremos as tábuas. Custe o que custar, nós não largaremos Jesus. Custe o que custar, nós não largaremos uns aos outros, amém? Ah, mas ele é chato, mas ele... Ei, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos uma família, numa mesa onde Jesus está sentado, e ali estamos nos alimentando e bebendo de tudo que Ele tem nos proporcionado. Vamos lá, gente, vamos lá. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 10 ao 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10 em diante. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Ei, parece muito aqui o que aconteceu com Moisés. Deus olha para Moisés e fala assim: volta, o povo está perdido, o povo está enlouquecendo. E sabe o que Moisés fez? Clamou pelo povo. Tem pessoas aqui clamando pela sua vida. Tem líderes, tem pastores, tem amigos aqui clamando pela sua vida. Você não está sozinho, você tem uma família. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse:
Saul foi para a região de Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Eita, Samuel olhou para Saul, Saul levantou um monumento para si próprio. O povo levantando um monumento para si próprio, o povo planejando a sua própria terra prometida. Então, quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou com alegria. Por que Samuel cumprimenta Saul com alegria? Porque Samuel estava num ambiente com Deus, e o ambiente onde Deus está é um ambiente que tem alegria. Então Samuel, cumprimentando Saul, ele fala: que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumprir a ordem do Senhor, ou seja, Saul todo pomposo, né? Todo, não, estou fazendo tudo. Daniel, estou indo para os cultos, cara. Estou indo para o IGC. Estou dando meu dízimo, minha oferta, estou tendo até mesa, cara. Né, Atos? Estou tendo mesa. Tá. Samuel perguntou então: o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que eu estou ouvindo? Que barulho de despojo é esse? Que barulho de festa é esse? Que barulho estranho é esse? Que não devia estar aqui. O que está acontecendo? Já que você está fazendo tudo certinho, já que você é irrepreensível, já que você já é o santo o suficiente, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade. Os soldados, ou seja, eu já começo a jogar a culpa para o outro. Não, os soldados, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, que é a mesma coisa que aconteceu no deserto, quando Moisés vai confrontar Arão. Arão fala assim: não, é esse povo muito obstinado que só quer viver as coisas dele. Vocês veem que tem um looping aqui na história? Vocês percebem que Deus ele tem que estar sempre nos lembrando de algumas coisas? Só que Saul continua falando assim: mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus, quanto ao resto destruímos tudo. Ah, mas o meu trabalho está me tirando de Deus. Ah, mas a minha faculdade está me tirando de Deus. Os meus amigos, os meus grupos, os meus hobbies, os meus prazeres. Não, mas no fim disso tudo eu estou agradando a Deus. Gente, vocês percebem como a gente tenta se sabotar? Vocês percebem como nós sabemos que não é uma verdade aquilo que nós estamos falando? Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma hora vai vir um profeta sobre as nossas vidas e vai falar assim: está na hora de mudar isso. Deus conhece o coração da viuvinha, Deus conhece o coração de outros. Não tem como viver uma performance a vida inteira. Um dia a máscara vai cair, e o que vai restar, infelizmente, é que nós estávamos fazendo uma terra prometida que Deus não estava habitando. E eu acho que no dia que a ficha cair, vai vir um desespero sobre nós, de nós percebermos que temos uma vida tão boa, tão plena, tão satisfatória, mas não vemos propósito, não vemos eternidade, do qual nós não vamos enxergar que nós tínhamos tudo que nós queríamos, mas nos faltou o tudo verdadeiro. O Deus que faz todas as coisas terem sentido, o Deus que faz todas as coisas valerem a pena, o Deus que faz a dor, o sofrimento, o negar-se a si mesmo valer a pena. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? De que adianta ser um jovem rico, cumprir todos os mandamentos, e no momento que Jesus encontra com ele, ele não é capaz de largar tudo aquilo que ele conquistou para seguir aquele homem, aquele cara que é de fato quem tinha dado tudo para aquele jovem rico. Meus amigos, nós só somos mordomos aqui, nada é nosso. O meu trabalho não é meu, a minha família não é minha, os meus títulos não são meus, o meu dinheiro não é meu, nem a minha vida é minha, porque Ele comprou com preço de sangue, Ele comprou por um preço que eu não podia pagar.
Você não podia pagar pela sua vida. O nosso destino era a ira de Deus. Não era passar a eternidade no inferno. Tem algo muito pior do que o inferno. É a ira de um Deus que é bondoso, mas também que tem uma justiça pronta para ser executada. Vamos voltar para Deuteronômio agora? Voltar não, vamos lá para Deuteronômio. Capítulo 10. Versículo 1. Vocês estão com calor? Estou com calor também. Talvez seja o fogo de Deus nos consumindo, amém? Lançando todo o bezerro que não presta de dentro de nós para ser lançado fora. Porque a gente vai ter que beber a água desse bezerro. Deve ser amargo, deve ser ruim. Vocês acharam o texto? Quem está comigo fala assim, amém, eu achei, estou aqui. Vamos junto, vamos lá. Gente, Deus, Ele olha para tudo aquilo que o povo estava vivendo. Deus, Ele ficou bem chateado. E Moisés, por ter um coração lindo e estar em um ambiente onde ele recebia do próprio Deus, ele ora pelo povo, ele clama pelo povo. E sabe o que acontece? Deus, Ele começa a derramar graça por causa daquele cara que estava orando e clamando pelo povo. O nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus de graça. Pedro, quando nega Jesus, talvez ali na cabeça de Pedro ele pensou, acabou tudo. Ele não sabia que Deus era um Deus de graça tamanha, que aquilo era só o começo de uma nova história, onde Deus estava fazendo Pedro o cabeça de uma família linda, onde Pedro iria guiar uma família para o propósito maior. Então Deus olha para o povo e fala assim, tudo bem, vou derramar graça. E aí o texto, ele depois disso tudo, ele continua no capítulo 10, no versículo 1, falando assim, naquela ocasião, o Senhor me disse, corte 2 tábuas de pedra, como as anteriores, faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo. Eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que você, Moisés, despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Gente, aqui começa o processo da graça de Deus sobre o seu povo. Sobre Moisés também, que desobedeceu. Deus não mandou ele jogar as pedras no chão, independente de qualquer coisa. Moisés já tinha sido avisado do que estava acontecendo. E Deus também não precisava que Moisés tomasse as dores dele. Não, Deus está chateado, agora eu vou ser o justiceiro, o vingativo, eu vou lutar por Deus. Ei, a justiça é de Deus, meus amigos. Moisés corta as tábuas de pedra. Só que esse texto, ele tem algumas coisas bem interessantes. Corte 2 tábuas de pedra, Moisés. Como? Vocês conseguem me dizer como? Todo mundo junto? Como? Vamos, gente, vocês estão comigo? Bota aí, Rosana, por favor. Antes. Como? Tem um padrão estabelecido aqui. Deus derrama graça. Deus fala assim, Moisés, você vai ter que cortar a tábua. A tábua original, Deus deu, amém? Deus entregou, amém? Deus escreveu, amém? As segundas, dessa segunda oportunidade que Deus dá para mim e para você nessa manhã. Ele olha para nós e fala assim, agora Moisés, eu vou derramar graça, eu vou fazer tudo de novo.
Só que agora você vai cortar as tábuas. Você, Jadson, vai ter que cortar as tábuas agora. Você, Dan, vai ter que cortar as tábuas agora. Você PH, você André. Essa palavra foi primeiro para mim, tá, gente? Você, Gustavo. Você. Agora você vai ter que cortar as tábuas. A essência, como as anteriores, a essência permaneceria a mesma. O objetivo final de Deus permaneceria o mesmo, porque é um Deus imutável, um Deus que não é influenciado pelo que os outros pensam ou fazem. É um Deus que ele não é carente, é um Deus que ele é autossuficiente, ele sabe quem ele é. A essência não seria alterada, Tiago. Só que agora Moisés teria sim que fazer algo. Cortar as tábuas, como alguém que quebrou, mas também como alguém que representava tudo que um povo estava vivendo. A essência do que Deus gerou em nós tem que ser resgatada. Talvez hoje é uma manhã de resgatarmos coisas que esquecemos, quebramos, deixamos para trás. Talvez hoje é uma manhã onde Deus olha para nós e fala assim: eu quero derramar graça, mas é tempo de resgatar a essência e de cortar tábuas novas. Aí fala assim: mas Deus é amor. Vai nessa. Vai nessa que Deus é só amor. Vai nessa, brinca com Deus. Vai nessa que existe uma hipergraça, que Deus vai perdoar tudo, que está tudo bem. Está tudo bem eu mentir, está tudo bem eu ver pornografia, está tudo bem eu me masturbar, está tudo bem eu trair a minha esposa, está tudo bem eu transar com a minha namorada, está tudo bem. Deus vai me perdoar, Deus é um Deus de graça. Eu concordo, mas tem um além. Você vai ter que começar a cortar as tábuas para Deus derramar essa graça. Eu vou ter que começar a cortar as tábuas para Deus derramar essa graça. Cara, em um momento Deus dá de bandeja. Como muitas vezes Deus tem nos dado coisas de bandeja. Só que aí quando Deus vê a gente quebrando aquilo que Ele gerou, quebrando aquilo que Ele nos deu de forma tão graciosa, porque eu não merecia, meus amigos. Você não merecia a graça de Deus, o amor de Deus, nós não merecemos. Nós não merecemos. Você não é bonzinho, nem eu. Você não é irrepreensível, muito menos eu. Em um momento Deus dá, porque Ele é um Deus maravilhoso, é nosso paizinho, nosso Abba. Só que no outro momento, quando nós quebramos aquilo que Deus tem gerado e nos dado, agora requer disciplina, lágrimas, cansaço e esforço. Porque as nossas escolhas em festejar ao invés de guerrear nos levam a dor, cansaço, lágrimas e desespero. Só que nós vemos, nós ouvimos que o Irã disse assim: ei, cortar a tábua, se arrepender, pode estar doendo, pode fazer você chorar durante a noite. Essa noite parece que talvez esteja demorando, mas a noite tem prazo e o amanhã tem promessa. Vamos lá, gente. Deus, Ele não está falando uma coisa isolada aqui. Em todos os domingos Deus está construindo algo, formando uma família, ensinando, derramando graça e fazendo com que nós, com Ele, venhamos a cortar as tábuas para que Ele volte a escrever. A igreja do Acre é uma igreja que restaurará as tábuas através de Deus. Em meio a uma nação, em meio a uma igreja onde estão lançando pedra, fazendo suas próprias terras prometidas, criando o seu próprio leite, criando o seu próprio mel, Deus tem olhado e falou assim: existem remanescentes, existem aqueles que não se dobrarão, existem aqueles que ainda me amam, que ainda queimam, que se negam, que dirão não ao pecado. Esses sim caminharão comigo, assim como Enoque, o meu amigo. E Deus está levantando seus amigos. Deus está levantando seus amigos.
aqueles que ouvirão antes dos outros a chegada de Jesus, porque eles verão os sinais, porque eles escutarão da boca do próprio Deus, porque eles não se cansarão enquanto o nosso amado não voltar. Enquanto nós não vermos Ele face a face, nós não pararemos, nós não cansaremos, nós não desistiremos, amém? Cortar as tábuas. O tema da mensagem é: não quebre as tábuas. Tá, mas nós quebramos, e aí? E agora? Como seria cortar tábuas de pedra? Cortar papel é de boa, né? Depende da quantidade de papel também. Mas como é que é cortar uma tábua de pedra? Acredito que não seria uma tábua muito grande, porque Moisés levava na mão. Os estudiosos, alguns teólogos falam que essas tábuas teriam ali em torno de 20 a 40 centímetros. Mas ainda assim é uma pedra, gente. Não é simplesinho não, cortar uma tábua de pedra. Exige trabalho manual intenso, ou seja, exige intensidade. E além de intensidade, exige constância, ou seja, intensidade e constância caminham juntos. Tenho certeza que a Gabi não seria tão vitoriosa, juntamente com Daniel e sua família, se ela fosse só intensa. Mas e se ela fosse só constante, sem intensidade? Eu tenho certeza, gente, que Deus olha para nós e Ele não espera que venhamos, vamos só para os cultos, vamos só para o GC, Igor, vamos só para a mesa. Não, Deus espera paixão e amor. Deus espera intensidade e constância. É uma maratona, gente. Se a gente parar de correr, a gente não chega lá. Mas tem momentos que a gente tem que dar um gás. O gás está voltando com tudo esse ano, hein? Aí tivemos a nossa corrida ano passado. Fica aí o mexão. O André não está merecendo muito não, está bagunçando comigo, mas vou ajudar meus amigos. Cara, é intensidade e constância. Para os jovens, né, para os adolescentes que estão ligados na trend, não pode ser sabor de constância, não pode ser sabor de intensidade, tem que ser algo genuíno e verdadeiro, amém? Então cortar as tábuas não é algo simples, mas é o processo para que a graça seja estabelecida e o princípio retorne como fundamento para os corações. Alguns teólogos também falam que, e nos incitam a acreditar que as rochas, essas rochas que eram fabricação dessas tábuas, elas podiam ser encontradas no Monte Sinai. Porque o Monte Sinai era uma região muito montanhosa, ainda é, né? E exigia força, exigia técnica, exigia paciência. Não era um processo tão simples. E eu fiquei pensando até, será que Moisés tinha uma oficina para cortar as tábuas ali no meio do deserto? Gente, não tinha. Então muitas vezes na nossa vida a gente não vai ter as ferramentas certas, mas a gente vai ter que fazer acontecer mesmo assim. Mas eu vou para a igreja quando eu tiver carro. Mas eu vou para a igreja quando não estiver chovendo. Mas eu vou para um GC quando eu estiver de bom humor. Gente, muitas vezes as ferramentas não vão ser ideais. E não é por causa disso que Deus vai olhar para nós e vai falar assim: tá bom, eu vou esperar o teu tempo. Quando você decidir viver comigo, quando você... Cara, não é assim. Não é Deus que precisa da gente, não. Somos nós que precisamos de Deus, meus amigos. Somos nós que carecemos de graça e de glória. Somos nós que temos uma natureza adâmica. Somos nós que vivemos em pecado, não é Deus. Então a gente tem que parar de esperar que tudo seja 100% perfeito para que nós venhamos nos posicionar. Deus só precisa que nós nos posicionemos como alguém que ama a Ele, o quer, o deseja, o busca. Vocês estão felizes? Estou bravo não, gente, é porque essa palavra falou muito comigo, tá? Deus me bateu muito ontem. Rochas possivelmente encontradas no Monte Sinai. Isso aqui me pegou. Sinai, lugar onde Deus se revela e também onde o homem enxerga quem Ele é. Uau! E
Então nós começamos a entender da onde eu tiro as rochas, as pedras para formar essas tábuas que serão os princípios que eu caminharei. Não é de qualquer lugar. É do lugar onde Deus se revela, e quanto mais Ele se revela, mais eu enxergo quem eu sou. E quanto mais eu conheço Deus, mais eu me arrependo. E quanto mais eu olho para Deus, mais eu sou transformado. Quanto mais eu glorifico a Deus, quanto mais eu contemplo a Deus, mais eu me deixo para trás. É nesse lugar, é nesse ambiente onde nós retiramos as pedras para refazer as tábuas que eu e você deixamos para trás, quebramos e lançamos fora aquilo que Deus nos deu de forma tão graciosa. E tem muitas pessoas aqui que Deus já deu palavras, que Deus já deu promessas, que já receberam unção, poder, autoridade, mas lançaram fora. É tempo de resgatar aquilo que nós perdemos. Tiago, é tempo de resgatar aquilo que Deus já falou no teu interior, aquilo que Deus já fez. É tempo de resgatar promessas que Deus tem para a tua vida, cara. É tempo de alinhar as coisas, meus amigos. Nós não temos mais tempo a perder. Existe uma multidão aí fora. Existe muitas vezes uma multidão nas nossas casas, nas nossas famílias, no meio dos nossos amigos, que estão esperando que as tábuas sejam refeitas para que Deus volte a derramar graça. Lugar onde eu posso ouvir a Deus, onde Ele revela quem Ele é, mas revela quem eu sou, e nos dá uma nova identidade. Talvez, a palavra não é nem nova, talvez resgatar a identidade que Ele já sonhou para nós. É um lugar de revelação da vontade de Deus. A tábua do início era diferente da tábua, a primeira tábua era diferente da segunda tábua. A primeira tábua foi Deus que deu, a segunda tábua o homem iria levar até Deus. Só que a essência tem que permanecer igual. A essência tem que permanecer a mesma, meus amigos. A tábua pode até ser diferente, os meios, as coisas podem até ser diferentes, mas se a essência for a mesma, Deus continuará a escrever aquilo que Ele quer escrever nas nossas vidas. Amém? Como as anteriores. Quais foram as palavras que Deus já escreveu nas suas vidas? A diferença é que hoje Deus não usa mais pedras. A diferença de hoje é que nós não precisamos ir até o Monte Sinai para pegar aquelas pedras, para refazer essas tábuas. Hoje o nosso monte é no nosso secreto, onde ninguém está vendo, onde não tem performance, onde eu posso ser e expor quem eu sou de verdade, os meus defeitos, as minhas falhas, onde eu posso me arrepender verdadeiramente. Hoje no meu secreto é o lugar onde eu começo a resgatar as rochas, e Deus começa a escrever no meu coração, um coração de carne maleável, onde Deus Ele pode ali bombear mais sangue quando Ele quer, onde Ele pode tocar, limpar, onde Ele pode tratar feridas. Hoje Deus Ele está escrevendo não é em pedras, não é em tábuas, mas é com o seu sangue nos nossos corações. Deus não está escrevendo com os seus dedos assim de forma mágica, não. A tinta que Deus tem usado, meus amigos, é o seu próprio sangue fluindo através de nós, fluindo dentro de nós. Nós precisamos que o sangue de Jesus venha nos dar vida e vida em abundância, meus amigos. Nós precisamos do sangue de Jesus. Nós precisamos. A primeira situação tem algumas diferenças da segunda situação. As primeiras tábuas das segundas tábuas. No primeiro momento, Moisés ele carregava as tábuas onde? Vamos lá? As mãos? Perfeito. No segundo momento, e talvez esse foi um dos grandes motivos que facilitou Moisés lançar fora tudo aquilo que ele estava tendo com Deus, tudo aquilo que Deus gerou. Quando as coisas estão nas nossas mãos, fica fácil
de talvez nós tropeçarmos e aquilo cair e se quebrar. Fica fácil quando as nossas emoções não estão no lugar certo, nós lançarmos fora. Fica fácil nós quebrarmos quando está aqui na nossa mão, no nosso governo, da maneira que a gente quer. E aqui eu vou carregando. Ah, Deus, eu não gostei. Ah, fizeram isso comigo. Ah, a vida está difícil. Ah, eu desisti. Quando as tábuas estão na nossa mão, fica muito fácil quebrar e lançar fora e serem quebradas. Mas, e aqui eu vou fazer uma inferência. Eu acredito que, uma inferência, tá? Não está na Bíblia, isso é o que eu acredito, que eu fico imaginando aqui na minha mente. Aquelas tábuas eram mais para o povo do que propriamente para Moisés, meus amigos. Porque Moisés, ele estava num ambiente onde eu acredito que aquele texto que eu acabei de citar, de Deus escrevendo em corações de carne, eu acredito, não está na Bíblia, isso é uma inferência. Eu acredito que no momento em que Deus estava ali com Moisés, naquele monte, passando dias e noites, Deus estava escrevendo na vida de Moisés. Então talvez só, aquelas tábuas eram mais para o povo do que propriamente para Moisés. Eu acredito muito que Moisés já tinha internalizado aquelas palavras dentro dele. E por isso, ele lançou assim, talvez de forma assim, tão fácil. No segundo momento, meus amigos, Deus manda Moisés construir uma arca. E aqui eu acho que muda tudo. Deus viu como é que o povo era. Deus viu o que o povo estava fazendo. Deus viu que as emoções de Moisés, quando ali viu o que estava acontecendo, ficaram desgovernadas. E aí quando Deus olha para Moisés e fala assim: você vai cortar as tábuas, você vai subir com elas para o monte, mas você também vai construir uma arca de madeira. E não foi qualquer madeira também. Deus manda construir uma arca de madeira e colocar as tábuas dentro. Então as tábuas não serão mais carregadas na mão? Não, as tábuas serão carregadas em uma arca. É necessário algo para carregar os princípios. Eu não consigo sozinho carregar os princípios, os valores, aquilo que é verdade para Deus. Eu e você não conseguimos. As minhas mãos não podem carregar esse princípio. A força do meu braço também não pode carregar os princípios de Deus. É necessário algo mais seguro. A arca, ela representa recomeço. Assim como nos tempos de Noé, uma humanidade toda corrompida, fazendo sua própria terra prometida, vivendo da maneira que queriam, satisfazendo da maneira que eles queriam. E aí Deus olha Noé, um homem que agradou o coração de Deus, e ele fala assim: constrói uma arca. Para quê, Deus? Não, porque vai chover. O que é chuva, Deus? Não, chuva é um negócio que vai cair, vai inundar a terra, vai matar todo mundo. Porque eu quero recomeçar através da tua família, porque a tua família tem mantido os meus princípios. Então a arca, ela representa o recomeço. O recomeço de alguém que quebrou as tábuas, de um povo que estava quebrando aquilo que Deus estava gerando no secreto, e agora isso não iria mais acontecer. A arca também, meus amigos, representa uma base sólida que pode carregar muito mais do que as minhas mãos e braços podem carregar. Ela representa uma nova aliança. Deus, por meio da sua graça, Ele fala assim: eu ainda quero esse povo comigo. Eu ainda quero habitar no meio desse povo. Eu ainda quero que eles habitem na terra prometida. E essa arca, ela era feita de um material onde Deus fez questão de nos falar qual era o material. Arca de madeira de acácia. E eu fiquei pensando: mas por que, Deus? Por que madeira de acácia? A madeira de acácia, meus irmãos, meus amigos, ela é uma madeira extremamente dura e sólida. Ela é resistente a insetos, umidade, ao tempo, ou seja, ela tem durabilidade. Ela cresce em solo pobre. Cara, como isso aqui fala para nós?
Ela crescia ali naquele deserto. Então deixa eu te falar, no deserto que nós estamos passando, tem crescido uma madeira de acácia. No deserto que nós muitas vezes estamos passando, tem crescido madeira de acácia, uma madeira sólida, que se eu arrancar, que se eu começar a cortar, tratar ela bem, ela vai servir de uma base sólida para carregar princípios, valores, promessas, propósito, presença, unção, autoridade. É uma madeira que tem durabilidade, ou seja, aquilo que é colocado dentro dessa arca não vai se perder facilmente. Quando os dias forem maus, não vai se perder facilmente. Quando a minha fé estiver cambaleante, não vai se perder facilmente. Aquilo que vem de fora, os insetos, não vão conseguir roer ou desgastar essa madeira, porque é uma madeira dura, sólida, feita para carregar algo precioso. É uma madeira que cresce em solo pobre. E cara, isso aqui ministra muito ao meu coração, porque eu olho para Deus e vejo assim: não é sobre mim, Senhor. Não é sobre mim, porque não tem nada bom dentro de mim. Só tem um solo pobre dentro de mim, que não cresce uma madeira que vai servir para excelência. E aí Deus fala assim: eu não preciso do que tem em você, sou eu que faço novas todas as coisas. Eu não preciso, eu só preciso de posição, eu só preciso de um coração, porque eu vou voltar a escrever nos corações. Deus, escuta bem, Deus não precisa de ambientes favoráveis. Nós não precisamos ajudar a Deus, nem apressar o que Deus está fazendo. Nós precisamos ser obedientes e ter uma entrega total, entregando quem eu sou, o que eu tenho, o que eu quero ter, quem eu já fui, nós entregamos. Ou seja, essa madeira era algo comum. Algo comum, eu e você somos pessoas comuns nas mãos de um Deus extraordinário. Um Deus que faz novas todas as coisas. Um Deus que faz uma madeira de acácia carregar algo genuíno e precioso, cheio de poder e graça. Gente, vamos entregar tudo que a gente tem. Ele vai fazer algo através disso. Nós não precisamos, como o Estênio bem falou, ser quem nós não somos. Ele não precisa de uma madeira bela para fazer algo maravilhoso. Ele precisa de corações verdadeiros, que diante dele fala assim: eu sou esse aqui, eu sou esse pecador, mas pega essa madeira, Senhor, e faz algo para ser carregador da tua presença, Deus. É tempo de remover as máscaras, é tempo de confessar pecados, é tempo de nos arrependermos. Talvez nós perdemos, quebramos, esquecemos essas tábuas, meus amigos, por elas não estarem em um lugar seguro. Acabando, tá? O texto ele continua falando assim: fiz, portanto, a arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Subi ao monte levando as tábuas na mão. Ou seja, antes dele se encontrar com Deus, não existia ainda o lugar para ele colocar com segurança as coisas. Ele ainda não tinha ideia, não tinha convicção do que Deus iria fazer. Mas, uma vez, o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e a entregou novamente a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado do meio do fogo no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Qual é o lugar que nós temos que estar, meus amigos? No pé do monte, onde tem um ambiente de fogo e de glória, porque é ali onde Deus está soprando as suas palavras, porque é nesse ambiente de fogo e de glória que Deus está soprando as suas verdades, os seus princípios, o seu poder transformador, que vai nos transformar em pessoas que se parecem com Ele. Diego, é no pé do monte, Diego, é no pé do monte, meus amigos.
Esse fogo, ele não nos queima, ele nos transforma. Sabe por que não queima? Porque aqueles que preservam os princípios de Deus, eles podem até ser lançados em uma fornalha ardente, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez o fogo pode estar muito ardente, mas quando as pessoas olharem, eles vão ver um quarto homem caminhando com eles. E o nosso Deus não é um Deus que fala assim: vive o processo, vive as dificuldades e me encontra no final. Não, o mesmo Deus que está na linha de chegada é o mesmo Deus que caminha conosco no meio do processo. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro: ó Rei, que jamais serviremos aos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o Rei levantou. Ainda que nós não vivamos tudo que nós queremos, nós continuaremos a nos negar, amém? Ainda que nós não alcancemos tudo que queremos, nós continuaremos a nos prostrar, amém? Vamos lá, gente, amém? Deus continua escrevendo nas tábuas, mas agora tábuas de carne. O princípio permanece o mesmo, mas agora existe um lugar, uma arca que é sólida, que é segura, e essas tábuas não vão mais se perder. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, ou seja, uma carta que revela Cristo, uma carta que revela quem Deus é, uma carta que revela uma terra prometida, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena, não com algo passageiro, e nem tinta passageira, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravado não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. É tempo do Espírito nos tocar, derramando arrependimento, autoridade e poder. Para finalizarmos, capítulo 11 desse mesmo livro, versículo 13 ao 16. Capítulo 11, versículo 13 ao 16. Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, ou seja, permanecermos firmes, e se amarem o Senhor, seu Deus, e se servirem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma, ei, não tem meio termo. Ou eu me entrego por completo, ou eu não me entrego por completo. Deus, Ele não é carente. Deus, Ele não precisa de uma parte minha. Nós que precisamos nos entregar completamente. Se nós vivemos uma vida de total entrega, e aqui vem a chave de tudo isso que nós conversamos hoje: Ele mandará as chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono, de outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para seus animais, e vocês terão alimento com fartura. Mas tenham cuidado, não deixem seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e a adorar outros deuses. Gente, o descanso nunca foi uma terra. Descanso nunca foi uma terra, meus amigos. As promessas nunca foram sobre um lugar geográfico, físico. O descanso, as promessas, uma terra que manda leite e mel, uma terra agricultável, sempre foi sobre um homem. Essa terra prometida que tanto se fala no Antigo Testamento era só a sombra de quem Jesus é. Era só a sombra do que a gente encontra em Jesus. É só a sombra do que nós podemos viver com Jesus. É por isso que o povo, ele não entendia. É por isso que Moisés não se desesperou quando Deus olhou para ele e falou assim: você não vai adentrar nessa terra. Porque Moisés já tinha entendido, meus amigos, como um dos heróis da fé, que a terra não era um lugar, era uma pessoa que tinha entregado tudo ao ponto de satisfazer tudo aquilo que estava dentro de nós. Coisas físicas, coisas emocionais, coisas espirituais. O que você está buscando? Coloca-se de pé.
A terra não é sobre algo, gente. A terra é sobre um homem. A terra prometida é apenas a sombra de quem Ele é. Então talvez eu e você estamos lançando as tábuas ao chão, quebrando. Sabe por quê? Porque talvez nós esquecemos quem é Jesus. Um Deus que quando fala, todas as coisas se fazem novas. Um Deus que quando fala, haja luz, há luz. Um Deus que quando fala assim, venha cura sobre a tua vida, vem cura. Um Deus que fala assim, eu vou resgatar a tua vida, a tua família, as coisas acontecem. Um Deus que quando fala, as coisas acontecem. Não é sobre uma terra, não é sobre coisas, é sobre um homem que é fiel e verdadeiro. Gente, eu nem ia fazer isso, mas tem como desligar as luzes? Eu sinto que tem um mover e um clamor por novos começos nessa manhã. Eu sinto que tem pessoas aqui que quebraram as suas tábuas no meio do caminho e precisam reestabelecer algo. Eu queria te convidar para vir aqui na frente como família, vamos orar uns pelos outros.